Olá pessoal, nesta aula nós falaremos um pouco sobre função afim. E a definição é que função afim é uma aplicação linear que associa, primeiramente definida em reais, dos reais em reais, que associa cada elemento do conjunto domínio a uma imagem AX mais B, sendo A um número real, não podendo ser zero, então esse asterístico aqui indica não nulo, né? Vou até colocar aqui reforçando A diferente de zero. E B, qualquer elemento dos reais, inclusive o zero. Então, a função afim é uma função descrita como f de x, que é igual a x mais b, ou y, que é igual a x mais b. Então, as duas formas de escrita aqui, porque dentro da teoria das funções, f de x é igual a y. A gente faz essa igualdade, então a gente pode escrever em qualquer um das duas notações aqui, tá? A gente está tranquilo. O gráfico de uma função afim, né? Gráfico. Então, o gráfico de uma função afim é uma reta. E a gente encontra essa reta, né, se a gente atribuir pontos do conjunto dos reais para x. A gente vai encontrar os seus respectivos y correspondentes. Então, a gente tem aqui, sei lá, uma função do tipo f de x, que é igual a x mais b. Então, a gente tem aqui um elemento de x, um elemento de y, que vão ser os pares ordenados. Então, eu vou atribuir valores aqui. Sei lá, vamos colocar aqui np, né? E esses valores eles vão entrar no lugar do x, e com isso eu vou calcular o y, que é a mesma coisa do f de x correspondente. Então, digamos que eu coloquei n aqui, eu encontrei R, coloquei P, encontrei O. Então, esses são os pares ordenados, N e R, P e O. A gente indo para um exemplo numérico, né? Um exemplo numérico, nós temos aí uma função do tipo f de x, que é igual 2x mais 1. Então, 2x mais 1, um exemplo, ou posso escrever assim também, y igual 2x mais 1. Então, nós temos aqui um elemento de x e um elemento de y, né? E aí a gente vai fazer, né? Vamos colocar aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Então, quando eu atribuo menos 1, a gente vai ficar aqui com duas vezes menos 1 mais 1. Nós vamos ter o valor de y aqui. 2 vezes menos 1, menos 2 mais 1 é menos 1. Aqui nós vamos ter 2 vezes 0 mais 1, substituindo no x aqui. Então, 2 vezes 0, 0 mais 1. E aqui nós vamos ter 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, nós ficamos com os pares ordenados menos 1 e menos 1. Nós ficamos com o 0 e 1. E nós ficamos com 1 e 3. Poderia colocar mais? Sim, só que fica redundante, eu vou mostrar para vocês. Então, o gráfico dessa função, a gente observa aqui, né? Primeiro par ordenado menos 1 e menos 1. Menos 1 para x, menos 1 para y. Opa! Marcando no 1, né? Menos 1 para y. Localização do ponto é aqui. Próximo gráfico, 0 para x e 1 para y. 0 para x e 1 para y. Marco em cima do 1 de y. Está o ponto aqui. Próximo ponto, 1 para x e 3 para y. 1 para x, né? 3 para y. Está o ponto aqui. Então, se a gente for observar, se eu tomasse pontos cada vez menores que esse 1 aqui que eu tomei, a gente ia encontrar uma correspondência que estaria na mesma reta. Então, eu não preciso de 3 ou 4 ou mais pontos. Para representar uma função afim, eu preciso de 2, apenas 2. Então, eu posso desprezar esse aqui, ou esse aqui, né, na construção do gráfico, porque a reta vai passar em cima deles, né? E aí só posso usar esses dois aqui. Então, essa é a reta da função f de x ou y igual a 2x mais 1.
vamos falar um pouquinho sobre os coeficientes da função afim. Então, a função afim ela é escrita como f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, e ela tem dois coeficientes que é justamente o coeficiente a e o coeficiente b. Esse coeficiente a ele recebe um nome, bem como o coeficiente b recebe um nome. Então, o coeficiente a ele é chamado de coeficiente angular. E o coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Qual que é a relação desses dois coeficientes com a representação geométrica da função afim? Então, se nós considerarmos o gráfico de uma função, vamos considerar uma reta. Esse coeficiente b aqui, ó, ele é exatamente, o coeficiente linear, ele é exatamente onde a reta intercepta o eixo de y. Então, esse carinha bem aqui onde a reta interceptou y, vai ser esse valor que está descrito aqui na minha função. Então, aqui exatamente vai ser o coeficiente b e o coeficiente a vai ter relação com a inclinação dessa reta. Então, o coeficiente a, ele vai ter uma relação se essa reta é menos inclinada ou mais inclinada. Então, ele tem essa relação. Dependendo do valor do a, a reta está mais inclinada. Dependendo o valor do a reta está menos inclinada. Na verdade, o coeficiente a, a tangente desse ângulo aqui, entre a reta e o eixo x, é exatamente o coeficiente a. Mas isso é uma outra questão. Por enquanto, nós temos que saber que o coeficiente a está relacionado com a inclinação e o coeficiente b está relacionado onde a reta intercepta o eixo de y. Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho uma reta, uma função, do tipo f de x, vamos pegar aquela 2x mais 1, eu sei necessariamente que essa reta ela vai interceptar y bem aqui nesse ponto 1. Eu sei que ela vai cortar y nesse ponto, por quê? Porque o b está indicando isso. Então, uma outra forma de representar um gráfico de uma função afim, ou uma reta relacionada a uma função afim, é utilizar dois carinhas. O coeficiente linear, que a gente coloca aqui, e o outro carinha, que eu vou colocar aqui do lado, é o zero da função. Então, eu vou colocar aqui do lado zero da função. Esse zero da função também é conhecido como raiz da função. O que é o zero da função? Como o coeficiente b é o que representa onde a reta intercepta o eixo de y, e aqui no caso é 1, o zero da função é exatamente onde a reta intercepta o eixo de x. Então, se eu tenho aqui a função desse tipo 2x mais 1, o elemento que zera essa função, que faz o y ser igual a zero, é o que nós chamamos de zero da função. Então, aqui se a gente vê o menos meio, 2 vezes menos meio, vai dar menos 1 mais 1, zero. Então, menos meio é o zero da função. Como que a gente descobre o zero da função? Basicamente, a gente pega a função, e iguala ela a zero. Pega o ax mais b igual a zero. Então, se eu pego o ax mais b igual a zero, resolvo uma equação de primeiro grau aqui, a gente vai ter 2x, que é igual a menos 1, e nós vamos ter x, que é igual a menos meio. Então, como eu tinha dito anterior, esse cara aqui, quando eu jogo ele aqui na função, ele é o elemento que zera essa função, faz o f de x ser igual a zero. Então, necessariamente, aqui, nesse local, menos meio, a reta ela vai interceptar o eixo de y. Então, com o zero da função e o coeficiente linear, eu consigo representar a minha reta, y igual 2x mais 1, sem precisar fazer aqui,
esse tipo de forma de representar, fazer o cercadinho aqui, para a gente poder atribuir os números. Então eu já vou direto com o coeficiente linear e o zero da função, eu consigo representar a minha reta. Como a função é f de x igual a y, né? E de tal forma que a função afim é descrita como f de x, que é igual a x mais b, se eu pego ax mais b igual a zero, eu sei que esse ax vai ser igual a menos b, eu sei que x vai ser igual a menos b sobre a. Então, aqui está a forma genérica do zero da função, né? Então, se eu pego coeficiente angular e coeficiente linear e divido o oposto ou menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular, eu vou encontrar o zero da função sem precisar, né, fazer igualdade e tal, só pelo termo geral aqui. Tranquilo?